Por muitos séculos, o povo de Israel estava esperando o Messias que havia sido profetizado, o Messias que havia sido prometido. Mas qual era o Messias que eles esperavam? Eles esperavam um Messias libertador, um libertador político, um libertador militar. Eles esperavam um Messias que viesse restaurar a glória do reino de Davi, um líder do povo, um líder da nação. Era esse o Messias que estava sendo aguardado, vinha sido ansiosamente aguardado pelo povo de Israel. Nós vamos ler agora o texto de Marcos, capítulo 6, dos versos 34 a 44, quando mostra Jesus pregando para uma multidão e mostra um dos milagres, um dos maravilhosos milagres de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O que era isso, irmãos? Ovelhas sem pastor. Como fica um rebanho de ovelhas sem pastor? Eles se dispersam, eles se perdem, eles se machucam. Era assim o povo de Israel, como ovelhas que não tinham pastor. Eles não tinham uma liderança espiritual. Eles estavam espiritualmente desorientados. E aqui diz o verso assim: e Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. E se você continuar vendo o relato de Marcos, que também está nos outros evangelhos, você vai ver que Jesus ficou falando muito tempo para eles, estava ensinando muita coisa. Vamos pensar assim, era um curso intensivo, uma imersão nos ensinos do Senhor Jesus. E agora, então, já estava avançada a hora, e o lugar era deserto. E os discípulos foram falar com Jesus, foram com um problema concreto. Como é que nós vamos alimentar essa multidão? Eles estão aqui o dia todo. Nós precisamos alimentá-los. Ou então precisamos dispensá-los. Vamos dispensar. Essa era a solução que os discípulos tinham. Vamos dispensá-los, eles vão embora e daí vão comprar alimento. E Jesus falou assim: não, não, vocês vão dar de comer, dá-lhes de comer. Como dar-lhes de comer? Eles disseram: nós não temos alimento e para comprar precisaria de pelo menos 200 dinários. Só para lembrar, irmãos, 200 dinários equivalia mais ou menos a 200 dias de trabalho de um trabalhador mediano. 200 dias de trabalho, eles não tinham esse dinheiro. E Jesus falou assim: como é então? Ou os discípulos falaram: como então que nós vamos dar de comer? E Jesus falou assim: quantos pães tedes? Vamos ver quantos pães tem aí para ver o que a gente pode fazer. E eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Para alimentar uma multidão? Como fazer isso? Para alimentar uma multidão. 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou então: separa em grupos. Separa em grupos, e ordenou em grupos sobre a relva, e fizeram repartindo em grupos de 100 e 100, e de 50 e 50. Grupos de 50. 50 homens para comer, 100 homens para comer. E assim eles estavam separados. E agora o verso 41, o milagre do Senhor Jesus. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Bem, Senhor Jesus pegou aqueles 5 pãezinhos e os 2 peixes e começou a repartir, e eles se multiplicaram. Verso 44, e todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. 5.000 homens foram alimentados com 5 pães e 2 peixes, graças à multiplicação desse alimento que foi provida pelo Senhor Jesus. Vou ler um parágrafo da nossa lição e que vai nos mostrar bem qual era o contexto. As características dessa história se encaixam no conceito popular sobre o Messias na época de Jesus. A expectativa era de um Messias que libertasse Israel dos seus inimigos, trazendo justiça e paz.
Um grande número de homens em um ambiente desértico facilmente teria conotações militares de revolta. Era o momento, irmãos. Era o momento de começar a revolução de libertação. 5.000 homens e agora um líder. O Senhor Jesus tinha visto, eles não tinham pastor. Eles estavam orientados, faltava liderança. E Jesus agora se apresentava de uma maneira que eles gostavam. Era assim que precisava ser um líder provedor, um líder que atendesse às necessidades. Vai começar essa revolução. Então agora vai começar a revolução libertadora. Qual foi a atitude revolucionária de Jesus? Qual foi a atitude messiânica, conforme o entendimento deles do Senhor Jesus? Eles esperavam uma liderança político-militar, uma liderança social. Mas agora, veja, Jesus não atendeu às falsas expectativas, mas mandou embora seus discípulos e dispensou a multidão. Como é que é? Está lá no verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Vão embora, não é aqui que vai ter um líder revolucionário. Em vez de liderar uma rebelião contra Roma, o que ele fez foi para a montanha a fim de orar, algo diferentemente do que as pessoas esperavam. As pessoas não esperavam um líder que agora fosse orar, mas esperavam um líder que liderasse uma rebelião nacional. Em lugar do entendimento popular do Messias como um rei que libertaria Israel, Jesus veio libertar as pessoas da escravidão do pecado. E agora, então, o Senhor Jesus mandou os discípulos para o outro lado do lago, do outro lado da Galileia, e dispensou a multidão. Ao andar sobre as águas, ele mostrou aos discípulos que, de fato, é o Senhor da natureza, mas não veio para governar. Ao contrário, veio dar para a vida em resgate de muitos. Bem, o Senhor Jesus dispensou os discípulos, falou, vão lá para o outro lado, vão para Betsaida. E agora, então, ele foi ao monte a orar. Os discípulos foram, seguiram no barco. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Veja, o barco já foi e Jesus tinha ficado. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Já era quase madrugada, irmãos. O vento estava forte. Eles não conseguiam remar, vencer o vento. E o Senhor Jesus, então, foi ter com eles e queria tomar-lhes a dianteira. Estava passando à frente deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não temam, eu é que estou aqui, eu que estou chegando. E subiu num barco para estar com eles. E o vento cessou e ficaram entre si atônitos. Novamente, irmãos, o poder do Messias espiritual, não do Messias carnal que aquele povo estava esperando. O poder do Messias fez com que todo o vento cessasse. E agora, então, ele estava com eles, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Eles não tinham entendido nada, irmãos. Como é que o Senhor Jesus pôde, com 5 pães e 2 peixes, alimentar 5.000? Esse era o poder do Senhor Jesus. Essa era a verdadeira revolução. O Senhor Jesus podia restaurar, o povo. Veja o texto de Marcos 10:45, diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a revolução. Essa é a grande revolução, irmãos, a revolução espiritual. A revolução que pega pessoas que estão condenadas pelo pecado e as salva. E as salva para a vida eterna. E as salva para o reino de Deus. É desta revolução, irmãos, que nós devemos participar.
É desse movimento social, espiritual, que nós devemos participar. E o nosso líder, irmãos, nessa revolução a mais importante de todas, que é transformar pessoas de pecadores em pessoas salvas. Esse líder é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha no Senhor Jesus o Messias, o libertador, o resgatador, aquele que nos salva, salva cada um de nós, salva a mim e salva você para a vida eterna.